Olá, esse é mais um Atitude TCE Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é o professor Günter Axt. Ele é historiador, é gestor cultural e tem uma longa trajetória intelectual respeitadíssima no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Prazer te ter conosco hoje, Günter. Prazer é todo meu, Marcos. Günter, vamos começar o nosso tema. Nós escolhemos o tema da liberdade de expressão. Né? Tu tens uma longa trajetória como historiador, como gestor cultural, como autor de vários livros, né? E também, recentemente, fizeste uma entrevista com a Camille Paglia, que eu quero te parabenizar inicialmente. Uma entrevista maravilhosa. Eu acho que ele é um monumento, assim, dessa discussão, né, no Brasil. Sim. A qualidade da entrevista me impressionou muitíssimo, né? E eu acho que ali tem os temas centrais. Vamos tentar começar, a partir dessa entrevista, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Vou te puxar por aí para a gente chegar depois no mundo e no Brasil. Eu acho assim que a liberdade de expressão é um dos bens mais valiosos que nós temos no mundo, né? Quer dizer, na cultura ocidental. Por quê? Porque, assim, se você enfrenta algum tipo de opressão, se você discorda com o governo, com aquela pessoa responsável pela gestão, quer dizer, do universo administrativo no seu entorno, a única maneira de protestar contra isso, quer dizer, é com a liberdade de expressão. Claro. Então, assim, quer dizer, no momento que a liberdade de expressão ela é tolhida de alguma forma, quer dizer, você começa a ficar limitado, né, na sua capacidade de protestar contra o arbítrio, onde quer que ele esteja. Então, por isso que se torna um bem tão importante e tão valioso. Né? No caso específico da Camille, né, quer dizer, ela tem uma trajetória muito peculiar, porque ela é uma libertária, né, uma liberal social, quer dizer, existem muitas graduações dos liberais, né, quer dizer, desde os minarquistas aos anarco-liberais, anarcocapitalistas, até os liberais mais de esquerda, onde está efetivamente posicionada a Camille. Mas ela corre meio que em faixa própria, né, quer dizer, porque não é uma pessoa nem na esquerda e nem posicionada na direita. Ela acaba recebendo ataques, né, quer dizer, que justamente passam pela questão da liberdade de expressão, tanto da perspectiva da esquerda quanto da direita. Né? Especificamente essa entrevista que tu mencionas, quer dizer, ela se originou de uma situação recente que aconteceu com a Camille em 9 de abril, agora, desse ano, uma conferência dela na universidade onde ela dá aula desde 1980 e poucos, por aí, quer dizer, foi interrompida. Era uma conferência sobre gênero e arte, onde ela justamente ia discutir a questão do transgênero na arte. E aí ela analisava, enfim, quer dizer... Sendo que ela se define como transgênero. Exatamente, ela se define... Ela se define como transgênero. Então, estava lá desde Grace Jones, David Bowie, coisas Mick Jagger, Antino, etc. Né? Quer dizer, desde a época antiga até a atual. E essa palestra foi interrompida por um grupo de manifestantes, de ativistas trans, né, que acusaram a Camille de transfóbica. Né? E a palestra foi interrompida e essas pessoas, quer dizer, propuseram um manifesto na universidade pedindo a demissão da Camille e a substituição dela por uma pessoa queer e de cor. Né? Bom, houve uma resposta contundente do reitor da universidade dizendo aqui não agora, não na Universidade de Artes da Filadélfia, né, porque a universidade é justamente o espaço, né, quer dizer, que se revolucionou em torno do princípio de troca de ideias. Né? Então, sem contar que não fazia menor sentido você propor que a Camille seja uma pessoa preconceituosa em relação aos trans. Agora, isso tudo poderia passar como uma questão, e aí que vem a importância, como uma questão anedótica, né? Como o reitor tendo dito o óbvio, mas não é, porque a quantidade de casos nos Estados Unidos e no Canadá, né, e alguma coisa já na Inglaterra também, quer dizer, que apontam nesse sentido, é preocupante. Né? Você veja o seguinte, quer dizer, em 2015, né, teve um caso famosíssimo de um sociólogo muito importante na Universidade de Yale, que se chamava Christakis. Né? Esse senhor foi cercado durante 2 horas por um grupo de alunos, né, apupado durante 2 horas. Tá? Existem, os vídeos são desconcertantes na internet, a gente vê crianças assim, quer dizer, alunos se comportando como crianças à beira de um ataque de nervos, chorando, etc. Tudo porque a esposa deste senhor, deste professor notável, etc., que era uma psicóloga infantil, mandou um e-mail que acabou caindo numa lista, dizendo que ela achava que os estudantes tinham a liberdade de escolher as suas fantasias de Halloween.
Sem passar por um comitê lá que é a universidade. Sem passar por um comitê administrativo. Sim. Isso é mais ou menos como dizer o seguinte, olha, né, as fantasias de carnaval no Brasil, nós vamos ter agora uma espécie de departamento que vai dizer o que pode e o que não pode ser... Algum burocrata que vai carimbar lá. Que vai carimbar. Então, quer dizer, você constrói uma estrutura burocrática stalinista, porque isso é stalinismo, né? Tá? Gasta-se uma fortuna nas universidades para dizer assim, quer dizer, como é que as pessoas podem cortar o cabelo, como é que elas podem falar, qual é a fantasia que elas podem usar num Halloween. Eles não têm carnaval nos Estados Unidos, tem em Nova Orleans, né? Mas no resto dos Estados Unidos, não. Então, quer dizer, é uma coisa assim, se chegou a um nível de distúrbio, né? Há um outro caso, né, complicadíssimo no Canadá também, né, aconteceu agora, o ano passado. Tá? Vejam, também tem a ver com esse ativismo trans exagerado que foi incorporado pela esquerda nos Estados Unidos. Isso aconteceu na cidade de Vancouver. Né? Um senhor que se auto-intitulava mulher, ele resolveu ir a um local de depilação, a uma estética, e pedir uma depilação à brasileira, como chama lá. E a depilação brasileira é tirar todos os pelos pubianos. Né? Bom, ele chegou nesse espaço, quer dizer, tinham 9 moças que atendiam, né? Tirou a roupa e disse que queria ser depilado. E as moças disseram que elas não manipulavam o órgão sexual masculino, e apenas o feminino, entendeu? Né? Quer dizer, as partes femininas. Como elas se negaram a fazer esse trabalho, para o qual elas, inclusive, não tinham uma técnica adequada, né? Ele as processou. Né? Por transfobia. Por transfobia. Existe no Canadá, né, um tribunal estranhíssimo, que é um tribunal administrativo, um tribunal de direitos humanos. Tá? Não é um tribunal que está dentro do Poder Judiciário. Né? Então, é um tribunal administrativo fora. Nós já tivemos no Brasil tribunais assim. Né? Então, enfim, quer dizer, e esse tribunal considerou as 9 moças culpadas. E elas tiveram de pagar uma indenização para ele. Né? Bom, uma feminista radical, que inclusive sempre bateu de frente com a Camille, porque não concordava com muitas ideias libertárias da Camille, etc. A Camille, por exemplo, é pró-sexo, defende a legalização da prostituição, gosta das revistas de moda. E as feministas radicais são contra tudo isso. Elas acham que a moda feminina é uma coisa que, assim, torna a mulher objeto, etc. Seria uma maneira de opressão. Né? A Camille acha exatamente o contrário, que isso é uma forma de libertação feminina. Bom, a Meghan Murphy, né, quer dizer, uma feminista radical, resolveu comentar no Twitter dela, né, quer dizer, que ela achava que essa situação era um absurdo. Né, e usou, né, o nome de batismo dessa pessoa. Né, e foi expulsa do Twitter, né, teve a sua conta bloqueada, foi expulsa do Twitter, banida, né, por comportamento, digamos assim, de ódio. Né. Então você veja, quer dizer, nós estamos diante de uma crise da liberdade de expressão dramática. Né? E nos Estados Unidos, o que é surpreendente, porque os americanos têm muito a história da emenda constitucional, a primeira emenda, que é a liberdade de expressão, tipo assim, quase que um valor meio sagrado, né, entre eles. Isso aí veio um pouco na contramão dessa trajetória. Totalmente. Você veja o caso recente que aconteceu em Harvard, tá? Também o ano passado. Tá? Um correitor da universidade e a sua esposa foram demitidos. Tá? Por que motivo? Ele é um professor de direito importantíssimo, já tinha, enfim, quer dizer, defendido diversos, inclusive serial killers, pessoas acusadas de atos terroristas. Nunca os estudantes se sentiram inseguros com isso. No momento em que ele passou a integrar a equipe de defesa do Harvard Weinstein, aquele produtor de cinema que originou todo esse movimento Me Too, exatamente, acusado de múltiplos assédios, etc., ele passou a integrar a equipe de defesa desse sujeito. Tá? E aí os estudantes fizeram uma grande manifestação na Harvard, né, pedindo a demissão dele. E Harvard o demitiu. Quer dizer, isso significa o seguinte, quer dizer, você tem um professor que a vida inteira teve uma trajetória absolutamente irretocável, elogiada por todo mundo, de repente ele é punido pelo seu ofício de advogado. Claro. Quando na Constituição dos Estados Unidos, né, quer dizer, você tem não só a defesa da liberdade de expressão, mas também a defesa do réu provar que é inocente até o final. Quer dizer, devido ao processo legal. Devido ao processo legal. Básica, claro. Então, assim, quer dizer, isso a demissão desse professor foi você puxar o tapete do devido processo
processo legal. Sim. Quer dizer, foi um golpe duríssimo na advocacia, portanto, no fundamento dos direitos civis americanos. Claro. E da onde que vem isso? Isso não vem da direita, isto vem da esquerda. Tá? Então, assim, é uma coisa absolutamente inusitada. Aí as pessoas se impressionam, por exemplo, nos Estados Unidos, que um doido como o Trump, né, quer dizer, tem aderência. Mas tem por quê? Porque os grandes veículos de imprensa liberal dos Estados Unidos, como o New York Times, como a New York Review, né, quer dizer, esses grandes veículos de imprensa estão silentes diante desse drama. Claro. Tá? E a extrema-direita acaba certamente se apropriando disso, manipulando essas cenas. Evidente. Óbvio. Né? Quer dizer, toda vez que você força a barra, tá, com alguma coisa, quer dizer, que viola princípios básicos, etc., você vai ter o outro lado ocupando espaços. Não te parece também uma coisa paradoxal, porque, por exemplo, o tema do devido processo legal. Sim. Quem mais se beneficia do devido processo legal, quem mais pode se beneficiar, são as camadas mais oprimidas, que eventualmente, quando forem acusadas de um delito, vão ter pelo menos a chance de defesa. Sim. Né? Quer dizer, os mais poderosos nem são muitas vezes perseguidos. Então, esse tipo de manifestação acaba não sendo também um tiro no pé, no sentido de voltar contra os próprios interesses dos mais fragilizados. Né? Mas o que acontece? É preciso, tá? Eu tenho postado, por exemplo, muito no Facebook, algumas matérias de revistas conservadoras nos Estados Unidos, sempre fazendo alerta. Essa é uma revista conservadora. Por quê? Porque eles estão dizendo, né, coisas importantes, tais como os liberais não estão prestando atenção no que o povo está dizendo e por isso o populismo está crescendo, né? Sim. O populismo de extrema direita. E esse é um problema grave no Brasil. É preciso ouvir o que o povo está dizendo também e tentar dialogar com essas pessoas. Tá? Claro. Nós passamos por um fenômeno interessante no Brasil, quer dizer, que foi uma inclusão maciça de pessoas no processo democrático na arena pública num espaço muito rápido. Veja, as últimas eleições antes do regime militar, a de 62, apenas 24% da população exerceu o direito ao voto. Então, o voto universal e a participação universal, tá, é uma coisa pós-88, recente. Sim. E a boa parte da população continua parte do debate político até o momento que se introduziu o Zap Zap. Tá? Eu levei um choque, né, o ano passado, em maio, durante a greve dos caminhoneiros, quer dizer, onde eu vi o seguinte: uma nova arena, né, pública efetivamente se instaurou no Brasil e é aqui que as eleições serão definidas. Naquele momento, né, eu entendi que o Bolsonaro seria eleito presidente da República e muito provavelmente o Mourão seria o seu vice, porque ele já se movimentava politicamente. Né? Enfim, quer dizer, acabei acertando nesses dois aspectos. Mas é interessante porque essas pessoas elas foram trazidas para dentro do processo político, mas elas não têm, na verdade, o amadurecimento de certos princípios. Tá? Por que é importante você preservar a liberdade de expressão? Né? E por que é importante preservar o devido processo legal? Né? Claro. Essas pessoas têm uma ideia, né, de justiça que digamos assim, é antiga, é atávica. Né? Funciona mais ou menos assim, quer dizer, você tem na superfície as águas rasas, né, e cristalinas, aonde está, digamos assim, residem os princípios liberais, onde está o direito positivo. Né? Mas há águas profundas onde a noção de justiça ainda é bíblica. Né? E é naquilo que as pessoas acreditam e é aquilo que as pessoas querem. Então, quer dizer, quando chega alguém no momento de crise e acessa essas águas profundas, as pessoas se sentem representadas. Claro. E as pessoas que estão se manifestando no WhatsApp, né, elas estão dialogando nesse nível. Elas não estão dialogando nos direitos Seguramente. liberais. Eu quero voltar ao WhatsApp porque eu tenho uma questão para te perguntar sobre esse tema, que é tão importante. Mas deixa eu fazer um pequeno intervalo aqui no nosso programa, que a gente tem aqui uma janela que eu chamo frase de atitude. Sim. Eu separei uma frase de atitude para ti, eu acho que tu vais gostar, Gunther, que é o seguinte. É uma frase do Heinrich Heine, tá? Que diz assim: o historiador é o profeta que olha para trás. É isso mesmo? E não é, né? Porque é o seguinte, quer dizer, as pessoas têm muito a ideia de que a história, né, do tribunal da história, né, e que o historiador é uma espécie também, quer dizer, de vidente, né, que conhece o passado, né, para ensinar no presente como o futuro será, quer dizer, faz um tipo de previsão do futuro. Isso não está totalmente errado, né, quer dizer, mas também não tá exatamente certo. Né? Eu gosto muito da obra do Croce, né, que é um grande pensador, Benedetto Croce. Benedetto Croce.
pensador liberal italiano, que diz o seguinte, olha, a história que é viva, que é pulsante, é aquela que faz sentido para as pessoas. Né? Então, e a história que faz sentido para as pessoas é uma história que parte de questões formuladas no presente, sobre o passado. Então, a gente nunca sabe, na verdade, quais serão as questões que as gerações futuras vão formular em relação ao passado, porque nós não podemos prever os dramas do futuro. Claro. Tá? Por isso é importante a gente preservar o máximo possível de documentos, né, na atualidade. Agora, né, eu acho, sim, como historiador, né, eu lamento um pouco no Brasil, né, que muitas pessoas, que eu inclusive reputava relativamente cultas e ilustradas, estejam preferindo prestar atenção, né, quer dizer, no que esta gosma no WhatsApp, né, está propondo, do que em pessoas que passaram a vida inteira estudando. Né, quer dizer, algo há. Esse movimento anti-intelectualista, né, no Brasil... É muito forte, né? Né? Então, você veja o seguinte, quer dizer que você não tem esse movimento anti-intelectualista com essa tensão nos Estados Unidos, embora haja também. Tá? A Camille, por exemplo, sempre me fala, eu ouço muito rádio. Né? Que os intelectuais, etc., públicos, desprezam o rádio porque acham que é uma coisa popular. Eu também ouço muito rádio. E no rádio, né, a gente vê as pessoas se manifestando de uma outra maneira. Né? Surgiu no Brasil, inclusive recentemente, deve ter já visto alguma coisa desse, eu já ouvi alguma coisa no rádio também sobre isso, uma espécie de um discurso de elogio à ignorância. Exatamente. Tipo assim, aquela pessoa que estudou, esse não sabe nada. Quem sabe é quem está na ponta. É mais ou menos aquela história assim, quem sabe mais sobre o tabagismo? É o cientista que estuda os efeitos do tabaco ou é o fumante? É o fumante, claro. O fumante é que sabe do tabagismo. Exatamente. Não tem isso? Tem. Qual é a diferença? Quer dizer, a nossa situação... Em 2006 eu escrevi um texto sobre, mais ou menos sobre esse paradoxo. Né? Quer dizer, o Robert Dahl, que é um grande teórico da democracia contemporânea, que inclusive ele não usa mais o conceito de democracia, mas sim de poliarquia, né? Quer dizer, a democracia, na verdade, pulverizada em múltiplos poderes, em múltiplas instâncias e fóruns de debate, etc. Né? Ele diz o seguinte, que essa poliarquia, essa democracia moderna, é o governo no debate público para o debate público. Né? E com o debate público, enfim, quer dizer, o que é mais importante é o debate público. Então, deixa eu pegar esse gancho e vou te perguntar então o que eu tinha pensado antes, sobre o WhatsApp. A gente sempre teve, nas democracias modernas, enfim, um certo espaço público definido pelos meios de comunicação onde transcorria algum debate. Sim. O Gunter publica um texto no jornal da sua cidade, alguém vai lá, discorda, escreve outro texto. Sim, enfim, essa é um pouco uma... Com o WhatsApp, nós temos uma coisa diferente, que é milhões de pessoas se informando num instrumento, recebendo mensagens que, em geral, são anônimas e onde não há contraditório. Então, é como se o debate fosse sequestrado da esfera pública. Sim. Isso não te parece uma ameaça à ideia de democracia, o próprio regime democrático? Sim e não. Né? Há um lado positivo e há um lado negativo nisso. Tá? Quer dizer, veja, primeiro, também isso não é uma novidade tão grande. No século XVIII acontecia uma coisa muito parecida, só que com, evidentemente, meios diferentes. Tá? Então, o Robert Darnton explica isso com muita clareza, como existia um processo de censura, né, para os livros que saíam, mas é uma censura diferente daquela que a gente conheceu no regime militar ou que existiu na Alemanha Oriental, na DDR. Né? Era uma censura que ia desde o início, o censor era quase um coeditor, mais ou menos como hoje são os pareceristas das revistas científicas, né, no Brasil. Né? Então isso era, assim, os livros no século XVIII, eles tinham essa chancela do rei, que é parecida com a chancela de uma revista Qualis A1 Capes. Tá? Então o paralelo, né, é mais ou menos este. Tá? Agora, você tem todo um universo no século XVIII, né, de publicações clandestinas que circulavam de mão em mão, ou mais, quer dizer, de poemetos, etc., orais, que circulavam de boca em boca. Os arquivos da polícia, né, do antigo regime são absolutamente extraordinários, porque os policiais vão atrás, pegando pessoa por pessoa, que ia contando um tal de um poema satírico dentro dos bares e das tavernas de Paris. Né? Se você transpõe isso para a nossa realidade, nós temos o Antônio Chimango, né? Quer dizer, o Ramiro Barcelos destruiu o Borges de Medeiros com um poemeto campestre que a Brigada Militar sequestrou, né, proibiu de circular, mas o pessoal no campo e nas instâncias nacionais, estou falando dos peões, né, não estou falando dos senadores da República, mas dos peões, sabiam de cor, né, quer dizer, e declamavam aquilo. Então você veja o seguinte, quer dizer, há sempre, né, formas alternativas, quer dizer, do debate público se constituir. Agora, nós precisamos
Quais os riscos? Então, precisa ter muito cuidado, tá? Com certas coisas, né? Eu acho que você tem o seguinte, a liberdade de expressão, né, como qualquer forma de liberdade, ela demanda responsabilidade. Nós temos liberdade de ir e vir, mas a gente, quando sai de carro, respeita uma lei de trânsito. Claro. Se você caminha na rua, você respeita também a lei do pedestre, a lei da bicicleta, da motoneta, sei lá, né, lei de alfândega, de imigração. Claro. Né, quer dizer, todas as liberdades estão reguladas por alguns princípios, quer dizer, que tem e se não respeitar, vai haver algum tipo de responsabilização. De responsabilização. Claro, tá? Que então, o anonimato impede. Então é o seguinte, se você mente descaradamente, se você usa a garantia da liberdade de expressão para mentir, sabendo que você está mentindo e prejudicando alguém... Inventando uma história. Inventando história, etc. Há algo errado aí. Tá? Então, porque, assim, quer dizer, essa mentira ela pode estar sendo orquestrada para justamente, assim, usar as pessoas que não têm os filtros necessários para reagir a isto, né, e manipulá-las. Tá? Então, assim, por exemplo, eu tenho um amigo, né, e até me afastei dele por causa disso, porque me incomodou profundamente, quer dizer, que tinha um exemplo, né, muito incomodado em relação aos governos, aos antigos governos petistas. Bom, eu acho digno, é legítimo que a pessoa tenha se incomode em relação a governos anteriores. Ou faça oposição. Mas aí eu comecei a receber lá mensagens, né, quer dizer, no WhatsApp, sobre a Ursal, né, que todo mundo sabe que era uma piada, sobre os milhões mandados para o Hamas, né, que nunca existiram. Quer dizer, aquela mamadeira com P, que eu não vou dizer o resto do nome, entendeu? Quer dizer, umas coisas assim, quer dizer, e aí cada vez eu dizia, olha, isso é fake news, isso não é verdade. Lá pelas tantas ele me disse assim, eu sei que isso não é verdade, mas eu vou continuar mandando porque eu, né, quer dizer, quero... Eu digo, olha, você não pode sustentar uma bandeira de revolução ética, né, e de refundação ética de um país, né, com um comportamento que é antiético. Claro. Então, assim, esse é o limite da liberdade, da responsabilidade da liberdade de expressão. E eu acho que o drama no Brasil é maior. Por que fake news não pega na Finlândia? Não pega. Não pega em toda aquela Europa nórdica. Né? Porque as crianças, elas são ensinadas, desde pequenas nas escolas, a pensar. Né? E a serem capazes, digamos assim, de identificar o que é uma narrativa, o que tem cheiro de narrativa falsa e o que não tem, a irem atrás das fontes, a entenderem o contraditório, a verem as diversas versões sobre um fato. Né? Quer dizer, isto é uma proposta de Estado. Né? Quer dizer, construir um cidadão pensante. Nós nunca tivemos realmente esse foco em termos de massa no Brasil. Né? Quer dizer, isso foi para a elite, para nichos da elite, e agora nós temos uma população... E agora nem na elite, vamos combinar. Nem na elite, nem na elite. Se olhar para a elite brasileira é assustador. É assustador, quer dizer, inclusive é uma tristeza, né? Quer dizer, a gente vê assim umas pessoas... O que é essa gente hoje se afirmando como líder empresarial? Para mim, líder empresarial, né, é um A.J. Renner, é um Bornhausen, até em Santa Catarina, um Hering, também em Santa Catarina, quer dizer, né, um Antônio Hermílio de Moraes, que construiu teatros. Né, quer dizer, um líder empresarial no passado construía um teatro, criava uma creche. Esses outros, meu Deus do céu, põem um pastiche de Estátua da Liberdade, uma coisa horrorosa, entendesse? Numa avenida que vira uma Nossa Senhora da Via Expressa. Né, e dizem que são lideranças empresariais ainda com dinheiro, sei lá, quer dizer, com investimento público. Não dá, entendeu? É uma coisa assim, quer dizer, e vão se informar no WhatsApp. Quer dizer, onde já se viu um empresário que não lê um livro, né, e que quer opinar sobre os destinos da nação. Não pode. Sobre isso, Gunther, como historiador também, tu é um agudo observador assim, da realidade brasileira e, claro, tu sempre tem, na condição de historiador, esse vínculo com a história que chegou até aqui, né? Quer dizer, de onde vem tudo isso. Mas quais são as tuas apreensões hoje? Assim, se tu tivesse que expressar uma preocupação tua com a liberdade de expressão no Brasil hoje, nós temos, de fato, que estar preocupados muito com isso ou não? Muito, muitíssimo. Né? Eu acho que assim, é uma questão e que vai ficar um debate cada vez mais importante, eu acho que nos próximos anos. Veja, eu acho que a liberdade de expressão no Brasil, né, ela recebe assim, ataques à esquerda e à direita. Quer dizer, no momento, os mais evidentes e os mais massivos e expressivos vêm da direita. Mas não significa que não tenha um partido, num passado recente, da esquerda. Tá?
você tem, assim, quer dizer, diversas manifestações da esquerda tentando obstar falas e conferências públicas. Quer dizer, quando isso aconteceu há uns anos atrás, com estudantes fazendo esse movimento, eu digo, meu Deus do céu, isso é um tiro no pé, não façam isso. Isso foi o que o Armando Câmara fez aqui em Porto Alegre, quando o Sartre e a Simone de Beauvoir vieram palestrar na cidade. Proibiu o casal de falar. Quer dizer, nós somos a cidade que tem, digamos assim, esta marca indelével, negativa, de ter proibido Sartre e Simone de Beauvoir de falar. Bom, né, socialistas, comunistas, não interessa, mas dois dos maiores intelectuais do século XX. Né? Então, assim, quer dizer, não se faz esse erro. Né? Você veja que o próprio presidente Lula, em 2004, né, junto com o seu ministro da Justiça, o Márcio Tomás Bastos, quer dizer, desencadearam duas iniciativas que eu achava extremamente temerárias. Uma, a lei da mordaça, que eles propuseram no Congresso, e a outra, um conselho de regulamentação da imprensa, mas justamente essa imprensa consolidada. Tá? Então, assim, quer dizer, dois tiros no pé. Né? Então, e primeiro o seguinte, quer dizer, duas coisas que anacrônicas, porque enquanto você está tentando regular a imprensa consolidada, você tem esse mundo, né, emergindo sem controle nenhum, nessa efervescência, sem controle nenhum nas redes sociais. Até está mudando, está havendo controle. Tá? Está havendo já um controle um pouco maior. Tá? Que é interessante, que também é um controle que tem erros e que tem acertos. Tá? Por exemplo, o Facebook. O Facebook, a última dele é usar os seus algoritmos, tá, para bloquear. Inclusive, sei lá, uma foto de uma exposição de arte, que aparece um seio de uma mulher, de uma índia, né? De repente isto é censurado. Cai no algoritmo. Cai no algoritmo e é censurado. Né? Gunter, eu queria continuar essa conversa por mais umas 2 horas, pelo menos. A gente já passou. Puxa. A gente vai ter que voltar. Mas eu quero te agradecer demais, acho que foi muito interessante, né? E vamos retomar esse tema assim que for possível, que tu estiver de novo em Porto Alegre. Pode ser? Tá certo, claro, claro. Um grande abraço para ti. Fiquem todos conosco. Até a próximo programa de entrevista do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.